encontrar aos momentos, estava estampado em meu rosto triste, marcas que o tempo não pode apagar. E quem me olhava de longe avistava um homem mau daqui, lágrimas nos olhos, coração ferido, vida sem sentido, assim era eu. Mas Jesus chegou, mudou minha história e me fez vencedor. E o retrato da minha vida agora já não é mais triste. O quadro da minha história foi o Senhor quem pintou. Tudo diferente, eu andava tão carente, hoje tenho seu amor. A causa que era perdida o Senhor já revogou. Se levantou do centro, com sua mãe abençoou. Hoje tenho nova vida, porque a minha ferida Jesus Cristo venceu. Ô, glória! Estava estampado em meu rosto triste, marcas que o tempo não pode apagar. E quem me olhava de longe avistava. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos aqui na presença do nosso Deus para poder louvar e agradecer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes, eu querendo cumprimentar a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, que já está conosco para poder estar louvando e agradecendo o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que reina e que reinará para todos sempre. Queremos aproveitar a oportunidade e mandar a paz do Senhor Jesus para nosso irmão em Cristo, Anderson Evangelista, Anderson Santos, que já está conosco ali na região de Montemor, aqui na região de Campinas. Deus abençoa a paz do Senhor Jesus para nossos irmãos em Cristo, aleluia, que está conosco aqui no Jardim Maria Rosa, Jardim Telespe, enfim, aonde que o Senhor está chegando. Não poderia de também mandar a paz do Senhor Jesus para nossos irmãos que já está conosco também, aqui do posto de gasolina, aleluia, aqui na Santos Dumont, todos os funcionários do Hotel Euro, quem esteja, os outros que estão aí, o nosso irmão Elia, os demais companheiros que estão conosco aqui, trabalhando aqui no posto, aqui na entrada do Jardim Telespe, próximo à rodovia Santos Dumont, no lado do Hotel Euro, Elias e todos os funcionários, para a glória de Jesus Cristo, você que está conosco, através da live, para a glória do nome de Jesus Cristo, né, meus irmãos? O nosso objetivo de estar aqui na presença de Deus é de trazer a palavra do Senhor para cada um de nós, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, agradecendo nosso Deus, aleluia, por esse momento maravilhoso, que tem nos concedido, aleluia, esse trabalho abençoado. Vamos estar orando, assim depois nós vamos estar falando mais, aleluia, agradecimento a todos os nossos irmãos que estão conosco, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome do seu Filho, amado Jesus Cristo, nessa tarde maravilhosa, nós queremos, Pai Santo, lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu, para estar aqui trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de solução, de restauração para a vida de cada um dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, que seja aqui local, aqueles que vão ver na página do Facebook depois, os irmãos que já estão conosco participando também desse trabalho, Pai. O nosso irmão Bruno ali em Jardim Monte Cristo, nosso irmão Antônio da cidade de Montemor,
cada um dos irmãos que estão trabalhando aqui, que seja aqui de segurança, no posto de combustível aqui, o nosso irmão Elias, juntamente com todos os funcionários, daqueles que trabalham na gerência, o proprietário, até mesmo aquele que trabalha na parte da limpeza, enfim, cada um que estão trabalhando aqui no Hotel Euro, Pai Santo e Pai Justo, cada motorista que estão agora na rodovia Santos Dumont, aleluia, na demais rodovia aqui, Pai, do país. Abençoa cada policial militar, policial civil, guarda municipal, enfim, todas as autoridades eclesiásticas, Pai. Apresentar na mão do Senhor, aleluia, nosso presidente, aleluia, prefeito da cidade, a cidade de Israel, ó Pai, aleluia, demais cidade que está em guerra. Como diz a palavra do Senhor, para orar, para que haja paz em Israel, Pai. Pai Santo, Pai Justo, se porventura, nesse momento, tiver alguém que estiver doente, Pai, quem sabe, espiritualmente falando, Pai, porque talvez tenha uma pessoa que ele está trabalhando, Pai, mas ele está com problema conjugal, problema na sua casa, problema familiar, o seu coração partido, quem sabe até mesmo financeiro, oh, aleluia, nós queremos apresentar nas mãos do Senhor, Pai, esse instante que nós vamos ficar aqui, pouco tempo, Pai, porque nós sabemos que mesmo tem as pessoas trabalhando, pode me trazer algum barulho que possa incomodar, quem sabe, tem alguém nesse hotel agora dormindo, Pai, não deixa que isso venha atrapalhar, meu Senhor, mas que isso venha trazer edificação, Pai, e eu lembro que eu nunca preguei nesse lugar aqui, Pai, é a primeira vez que eu venho, não sei se eu venho outra vez, aleluia, como o Senhor sabe, mas o Senhor colocou no nosso coração para que estivesse aqui, nessa tarde maravilhosa, Pai, é no nome de Jesus lhe pedimos por fé, já queremos lhe agradecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Queremos agradecer todos os nossos queridos irmãos que já estão conosco, aleluias, participando desse trabalho abençoado, nosso irmão Laércio, Diácono Laércio, ali no Tangará da Serra, oh, aleluias, juntamente com os irmãos, tem muitas pessoas, nosso irmão Erisvaldo Fetosa, oh glória, que está participando conosco, nossos companheiros ali no estado da Bahia, Rio da Caixa, nosso irmão Reinaldo Santo, irmão em Cristo, que Deus abençoe a sua vida, Eliane Pereira, enfim, muitas pessoas que estão conosco participando. Está conosco nosso irmão Bruno Santo, Bruno Gomes, que Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Rebeca, eita glória, e muitas pessoas que estão conosco. Então que Deus continue abençoando e guardando. Nós estamos aqui, aleluia, irmã, antes na presença de Deus. Nós estamos aqui paralelo à rodovia Santo dos Montes, aqui na cidade de Campina, ao lado do Hotel Euro, entrada do Jardim Telefone, Jardim Maria Rosas. Eita glória! E muitas pessoas já estão conosco. Então que Deus continua abençoando e guardando para a glória de Jesus Cristo. Eu já quero desde já estar dizendo para nossos queridos amados ouvintes, comerciante, que nós estamos com esse som, se tiver muito alto é só avisar, a gente baixa mais, se estiver incomodando pela direção do microfone, é só nos falar que nós somos educadamente, aleluia, vira contrária a direção do som. Está muito alto, pastor Olival, é só nos avisar, irmão, fique sossegado, porque o objetivo da palavra de Deus, porque tem gente que fala, não pastor, eu vou fazer barulho e acabou. Não, não é assim que funciona, porque talvez, por mais que o evangelho, ele é para toda criatura, mas tem hora que o som, irmão, às vezes acaba atrapalhando o comércio, acaba atrapalhando as pessoas que estão descansando. E quantas vezes eu estive pregando em local e as pessoas imediatamente, a polícia chegou, claro que a polícia não manda desligar, manda baixar o som, mas aí a própria pessoa pode vir e nos falar, nos avisar, se tiver incomodando, falar, pastor, eu não quero que pregue aí, vai pregar em outro lugar, porque está atrapalhando. Nós bondosamente desmantelamos o som e vamos procurar outro lugar, mas eu tenho certeza que Deus trouxe uma palavra de vida, de esperança. Pastor, meu irmão, foi nesse lugar aqui, porque Ele tem uma palavra para mim e para você. Primeiro, essa palavra, ela é para mim. O irmão pastor Olival aqui, e primeiro ela é para mim, que foi eu que li, ele me deu a palavra, e agora ela vai para todos, porque o evangelho, ele não é escolhido para pregar só para o bonito, somente para aquele da cor branca, da cor negra, não, para o brasileiro, não. O evangelho, ele é pregado para toda criatura, para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para a autoridade, para o policial civil, policial militar, para o presidente da república,
para o prefeito da cidade de Campinas, o evangelho é pregado para toda criatura. O evangelho é pregado para aquele que mora na rua, que talvez está morando na rua hoje, mas Deus vai dar uma oportunidade para quê? Para que ele se levante e um dia possa sentar nos seus príncipes para a glória de Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Vamos colocar aqui um louvor para a nossa meditação. E eu digo para os irmãos que eu não vou demorar muito tempo não. O culto que a gente faz, esse culto, ele é bem rápido. Ele é um culto relâmpago, aleluia, para não trazer aborrecimento para as pessoas. Mas, aleluia, eu tenho certeza que Deus, ele é fiel e maravilhoso. Eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar a paz do Senhor Jesus para nosso irmão Frava Roberta. Que Deus abençoe a sua vida. O nosso irmão Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde, na cidade de Campinas. Aleluia, aproveitando a oportunidade de Jair da Marmita, conhecido, Rádio Cantinho Verde. Você pode procurar aí no YouTube, no Facebook, você vai ver Jair da Marmita, que ele tem a Rádio Cantinho Verde e está lá no seu estudo da rádio, participando conosco, vindo essa programação. Então você que queira procurar no YouTube, Rádio Cantinho Verde, é a rádio da cidade de Campinas, aqui o Jair da Marmita, para a glória do nome de Jesus Cristo, né, meu irmão? Através desse irmão Jair da Marmita, aleluia, está assistindo o estudo da Rádio Cantinho Verde, ao vivo ali, para a glória de Jesus Cristo. Através, meus irmãos, do nosso irmão Jair da Marmita, o evangelho foi mais lá na frente, aleluia, onde encontrou mais seguidores, a qual, para a glória de Jesus Cristo. Também está conosco também o nosso irmão André Cavalcante. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e que o nome de Deus é glorificado. Ô glória! É verdade, nosso irmão Jair da Marmita está dizendo aqui, tem muitas pessoas que ô glória, que sente emocionado, oh, aleluia, na Rádio Cantinho Verde. É verdade, Rádio Cantinho Verde, na cidade de Campinas, e o nome ali é Jair da Marmita, mas você pode adicionar no YouTube aí, aleluia, na Rádio Cantinho Verde, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Está conosco também nosso irmão João Silva, aproveitando a oportunidade de dizer para os irmãos que nós estamos aqui ao lado. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, para que os irmãos possam ver. Na Santo Dumont, na entrada ali, nós temos o Motel Euro. E nós temos aqui o posto de combustível aqui. O nosso irmão Elias, que está aqui na entrada do Jardim Telespe. Aleluia, antes do bar Jardim Tatinga aqui, ao lado do Motel Euro. Tudo isso nós vamos pregar a palavra de Deus, mas nós temos que falar também aonde nós estamos localizados, para que os irmãos saibam, para a glória de Jesus Cristo. Então, quem sabe, você está passando por aí, eu quero abastecer o meu carro, venha, meus irmãos, e eu tenho certeza que o nome do Senhor é glorificado. Nosso amigo, irmão, vai ser uma bênção, e eu também abasteço aí, eu sou cliente, e é uma bênção, e o nome de Jesus é glorificado. Meus irmãos, mas vamos para aquilo que mais interessa, que é a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Vamos ver o louvor agora com esse irmão, cantor, louvado seja o nome do Senhor. Marco Antônio. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Eita, glória! Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Ô glória! O Nazareno foi Jesus, o Filho de Deus, o Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro
e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro. Nós estamos num local tão bonito, eu mostrei para os irmãos ver onde nós estamos localizados, um lugar tão bonito, pega uma visão tão bela e maravilhosa, aqui próximo à rodovia de São Dumont. Aleluia, coisa maravilhosa poder estar aqui juntamente com os irmãos, glorificando e exaltando o Senhor, né, meus irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem uma palavra, aleluia, para mim e para você, no nome de Jesus. Dizer para os irmãos que eu estava em casa, e, aleluia, é verdade, irmão. E nosso irmão Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde, ele disse que é linda a imagem aqui, um lugar muito bonito mesmo. Aleluia. O nosso irmão Jair da Marmita sempre ele posta ali no seu, aleluia, ali no Facebook, ali no YouTube, ali sempre uma passagem bonita. Ele está na região ali, Barão Geraldo, um lugar muito bonito, aleluia. Sempre ele posta ali, chovendo, informando a cidade de Campina. E é uma benção poder estar compartilhando com nossos queridos irmãos, no nome santo de Jesus, né, meus irmãos? Eu digo para os irmãos que eu estava em casa, e quando eu estava em casa hoje, de manhã eu fiquei meio, sempre eu prego da parte da manhã, e hoje eu fiquei em casa, e eu falei, não vou sair não, aleluia, eu falei, não vou sair não, porque o tempo está meio de chuva, e talvez a gente vai sair, tem que correr com os instrumentos, tirar para não molhar, porque tudo são coisas com... Claro que ninguém tem amor, o material, né, meus irmãos? Assim, mas se você sabe que está aquilo que Deus nos dá, ninguém consegue nada assim do sopro. Não, tudo é conquistado com amor, com carinho, principalmente, a qual é voltado para a obra de Deus. E eu falei, não vou sair hoje para pregar, não, vou ficar em casa. Mas a gente que tem uma chamada de Deus no nosso coração, coisas boas, nós não conseguimos ficar para a gente só. E o adversário da nossa alma, ele não brinca, ele não está nem aí. Enquanto nós ficamos parados, ele trabalha para poder destruir as pessoas, né, meus irmãos? Então por isso que nós temos que sair, pregar a palavra de Deus, sair para a praça, sair para a rua. A igreja de Cristo, ela foi chamada para quê? Para poder sair para a rua, para anunciar o povo, para falar das grandezas, para falar da unção, para falar do poder que o nosso Deus tem e que o nosso Deus ele faz na vida do homem e na vida da mulher. Aleluia. Então, meus irmãos, o evangelho, quando uma pessoa ele conhece, aleluia, as coisas boas de Cristo, ele divulga, aleluia, para alegar os outros. Eu sempre acompanho o trabalho, assim que eu posto, porque é meio corrido, mas sempre eu dou uma olhada. O nosso irmão Jair da Marmita tem o seu trabalho, aleluia, divulga o seu trabalho, sempre está ali um povo reunido, trazendo alegria para aquele povo, aleluia, está alegrando com aquele povo, sempre está divulgando o seu trabalho quando alguém precisa. E então a gente que tem uma chamada, a gente não consegue, nós não conseguimos ficar parado. Eu estava vendo o nosso irmão Jair da Marmita, ele foi para Minas Gerais, mas lá em Minas Gerais ele estava divulgando o trabalho, anunciando aquilo que Deus colocou, o dom que Deus colocou na vida dele. Então você que tem um chamado, você que tem um dom de Deus, tudo que você vai fazer, faça com alegria. Pastor, eu trabalho aqui numa bomba de posto de combustível, faça com alegria, irmão, aleluia. E eu trabalho para dirigir, faça com alegria. Você foi chamado para pregar a palavra, pregue com alegria, aleluias. Claro que a palavra de Deus é em primeiro lugar, tudo com alegria, porque nós sabemos do momento que nós estamos acontecendo agora, quantas tragédias no mundo inteiro, oh aleluia. Mas eu quero dizer para meus queridos amados irmãos que eu estou muito feliz com o nosso Deus, muito feliz com Jesus, porque eu mesmo não tinha nada, meus irmãos, que poderia, aleluia, agradar ninguém, agradar nada, mas ele foi, me chamou e me escolheu para ser salvo. Primeiro nós somos escolhidos para ser salvo, para a glória do nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos, deixar uma palavra, vamos direto para a palavra, aleluias, aonde que se encontra registrado
aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho do Senhor, ô glória, é verdade, aleluia. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o irmão Jairo Mamilos, sempre está escrevendo ali, a gente vendo ali, aleluia, contemplando, deixa o seu comentário, isso é muito importante. Meus irmãos, e eu fico observando, aleluia, como é servir, aleluia, servir o povo. O maior objetivo de um pastor estava conversando com meu filho na minha casa hoje, aleluia, muitas pessoas talvez, ele se acha pastor, ele foi chamado para ser pastor, mas o chamado de ser pastor não é simplesmente você ter uma credencial, não. Eu estava observando, estudando na minha casa hoje, a palavra que eu vou ler vai ser em Marcos capítulo 2, mas eu só vou mostrar para os irmãos um assunto aqui, e eu vi um texto sagrado na carta de Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, e no versículo de número, aleluia, 9. Efésios, o texto que eu vou pregar vai ser em Marcos, só para os irmãos entender o que é o ministério de uma pessoa que é chamado por Deus, um pastor local, um pastor que cuida de ovelha. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, diz assim, no versículo 9: ora, isto ele subiu, senão também que antes tinha descido a parte mais baixa da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui está falando de ministério. No capítulo 4, versículo 11 de Efésios, eu vou agora ler. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, aleluia, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 do capítulo 4 de Paulo, escrevendo às igrejas, aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que fala: aleluia, até que todos chegamos à unidade da fé, reconhecendo, aleluia, o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e estrutura completa. Então, o pastor, meus irmãos, o que é o pastor? Ele faz, ele pastoreia. O pastor, aleluia, vamos dar exemplo aqui, um pastor de gado, um pastor de ovelha, ele está no campo cuidando, aleluia, ali das ovelhas que sejam do gado, ele está cuidando, por quê? Para depois, aquele gado que ele cuida, é aquele gado, aleluia, que vai levar o alimento para ele, que vai dar, quando é a vaca, vai dar o leite para ele, vai produzir, mesmo o boi, vai produzir na criação, para aumentar a criação do gado ou de ovelha, que seja. Aqui na Bíblia Sagrada, o pastor, ele foi chamado para quê? Para ministrar, para ensinar, glória, para ensinar quem, pastor? Para ensinar as ovelhas, aleluia, para ser perfeita, reconhecer pela fé, aleluia. A partir do momento que o pastor, ele cuida das ovelhas, as ovelhas, ela cresce espiritualmente falando, ou seja, o pastor, ele foi chamado, glória, foi para servir, não foi para ser servido. Depois que ele é servido, depois que ele serve, aí, meus amados irmãos, o que acontece? Aleluia, aí agora a própria ovelha vai se alimentar ele, mas primeiro ele tem que servir. Em outras palavras, primeiro os mais necessitados, aleluia. Hoje muitas das vezes nós olhamos, não quero entrar nesse assunto, mas nós vemos o contrário. Às vezes o mais necessitado serve aquele que nem precisa. Mas eu quero dizer para você que o chamado do pastor é para poder pastorear. E o chamado pastor Lorival, ele mesmo deu um para profeta, ele mesmo deu uns para profeta, apóstolo. O apóstolo é o mesmo praticamente evangelista. O que é que faz o evangelista? O evangelista, ele vai evangelizar, ele sai das quatro paredes e vai levar a palavra para o povo que precisa da palavra, aleluia.
trazer palavra para o povo, alimentar o povo, aleluia, trazer palavras boas, palavras que edificam, palavra que cura, palavra que transforma, palavra boa, porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, aleluia, a Bíblia disse que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para que todos tenham vida e que todos tenham vida com abundância. Eu quero lhe dizer, aleluia, talvez você está passando por uma obra oprimida pelo adversário das nossas almas, que ele veio para destruir. Eu falei no culto passado, na pregação passada, Satanás não quer ver uma família feliz, ele não quer ver um funcionário, aleluia, amigo do outro, ele não quer ver um funcionário amigo do patrão, patrão amigo do funcionário, não, aleluia, mas eu quero dizer que ele trabalha para destruir, para fazer essas coisas, mas eu quero apresentar para você Jesus Cristo de Nazaré, que ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Jesus Cristo veio fazer isso. Aí observa, evangelista, outro para pastores e doutores. Pastor é aquele que pastoreia, aquele que cuida. O pastor, ele tinha na mão algo que parecia um cajado. O cajado, como que eu posso dizer para os irmãos, trazer para um mais conhecido, um cabo de guarda-chuva. Hoje tem pessoa, eu estava conversando com meu filho, ele fala, eu fui no culto, foi só cajadada. O cajado, meus queridos, amado ouvinte do pastor, ele não foi para bater nas ovelhas, vai ser o meu irmão. Ele foi para quê? Aleluia, para puxar a ovelha. Quando a ovelha está saindo da direção, ele pega no pescocinho dela com o cajado, com carinho, e traz para perto dele. Ô glória, quando a ovelha caía machucada, o pastor, ele ia lá, pegava aquela ovelha machucada e trazia ela, cuidava dela até ela ficar curada. Então o pastor não foi feito para bater nas ovelhas. E às vezes o cajado servia. A história fala que às vezes uma pessoa, ou a ovelha estava dormindo lá sem querer sair, pirraçando, ele dava uma zeladinha nela, uma cutucadinha nela, não bater nela para ferir ela, mas para ela despertar e sair e pegar o caminho novamente. Muito bem, mas a palavra que eu quero ministrar, eu só dei um esclarecimento para os irmãos, porque é que nós pregamos essa palavra abençoada, aleluia. Mas aonde que eu quero ler nessa tarde maravilhosa é em Marcos capítulo 2, o versículo de número 1 fala que algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que ele estava em casa, e logo ajuntou tantos que nem ainda lugares junto à porta ele cabia, e anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado, aonde estava fazendo um buraco, aleluia, e o leite deixou. E Jesus dizia para aquele paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali, estou no Marcos capítulo 2, versículo 6, e estava ali assentado algum dos escribas que rogava em seu coração, dizendo: por que diz isso, blasfema? Quem perdoa pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo o seu espírito, assim rogava entre si, disse-lhe: por que roguei sobre essas coisas? Qual é mais fácil dizer: paralítico, perdoado estão os seus pecados, a dizer: levanta, pega o teu leite e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta te digo, levanta e pega o teu leito e vai para sua casa. E no versículo 12 do capítulo 2 de Marcos, aleluia, fala: e levantou-se, tomando logo o seu leite, saiu da presença, de sorte que todos admiraram, aleluia, e glorificava a Deus, dizendo: nunca viu essas coisas. Nós estamos diante
de uma palavra abençoada aqui, meus amados irmãos. Palavra essa que o evangelista Marcos, ele escreveu, aleluia, na época que o próprio Jesus, ele mesmo andava pregando a palavra de Deus. E a Escritura Sagrada diz, logo depois que Jesus, ele, no capítulo 1 de Marcos, no verso de número, aleluias, 21, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Olha que coisa. A Bíblia disse que Jesus, ele chega em Cafarnaum, e indo ele às sinagogas, aleluias, ensinava e maravilhava da sua doutrina, porque ensinava com tanta autoridade e não como os escribas. Jesus, meus irmãos, ele, aleluia, ele pregava com autoridade. A Bíblia disse, no capítulo 1 de Marcos, Jesus vai andando aqui na sua trajetória, versículo de número 23, estava na sinagoga dele um homem que tinha um espírito imundo e que clamou dizendo, o que eu tenho contigo, aleluias, tu vieste nos destruir? Bem sei que é tu filho de Deus. Jesus respondeu e disse, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamou com grande voz e saiu, e todo admirava e perguntou dizendo, quem é este? Olha só, que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade, aleluia, ele ordenou o espírito imundo e ele obedece? E logo correu a sua fama por toda a Galileia. Olha que coisa linda. Jesus, quando ele chega, meus irmãos, aleluias, não tem conversa. Nós vamos chegar no onde que eu texto escolhi, não fugir não, aleluia. Nós estamos falando da autoridade de Jesus. Jesus está ali ensinando na sinagoga. E está ali aquele homem, aquele homem ali endemoniado, aquele homem ali sofrido, aquele homem ali, aleluia, passando por aquela situação. Jesus chegou, e quando Jesus chega, eu quero dizer para você que não tem conversa. Jesus chegou, o milagre acontece. Quando Jesus chega, aleluia, você não pode ficar sofrendo. Pastor, quando eu vou para Jesus, eu acabo o sofrimento. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai. Porque a Bíblia disse que o caminho é estreito, o caminho é apertado. Qual é a dificuldade? Quando nós vamos para Jesus, meus irmãos, nós temos que renunciar a nós mesmos, aleluia. E a nossa carne, por incrível que pareça, ela só pede, aleluia, ela quer fazer coisas que Deus não se agrada, que não agrada a Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes, nem tudo que a nossa carne pede para nós fazer agrada a Deus, aleluia. Apesar que nós habitamos, é espírito, corpo e alma, nós precisamos do corpo para que o espírito, para que a alma habite, aleluia. Mas nós temos que ficar debaixo da potente vontade de Deus, sabendo o que Deus quer, sabendo que Deus vai se agradar, sabendo que Deus, aleluia, Ele, aleluia, quer que nós façamos para a glória de Jesus Cristo. E aí Jesus chega e expulsa aquele demônio. E o povo falou, olha, quem é esse? Que ele tem toda a autoridade, que ele fala para até os demônios obedecem ele. Aí Jesus chega no versículo 29 do capítulo 1 de Marcos, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, aleluia,
E a sogra, aleluia, de Simão Pedro estava deitado com febre, aleluia, e falaram dela. Então, chegando-se a ele, tomou pela mão e levantou, e a febre foi-se embora. Quando Jesus chega, é assim, irmão. Jesus chega na casa de Pedro, ele está indo. E quando ele chega na casa de Pedro, meus irmãos, ele se depara com essa situação. A sogra de Pedro estava, aleluia, doente, com febre. Jesus pega pela mão, aleluias, e expulsa aquela febre, e aquela mulher fica curada. E toda a cidade, aleluia, se ajuntou-se à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, e porém não deixava que o demônio falasse, aleluia, porque bem sabia o que haveria de fazer. Olha que coisa linda. Tem gente que vai entrevistar demônio. Olha, demônio, o que é que você quer fazer com ele? E eu costumo dizer para os irmãos, o que você quer fazer com ele, sendo que a Bíblia Sagrada já disse que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Por que eu vou perguntar o que o demônio quer fazer com pessoa? Aleluia. Ei, meus irmãos, e a Bíblia diz, quando chega no versículo, no capítulo 1, verso 37 de Marcos, e seguiram Simão, e com ele estava, e achando descer o todo que buscava, aleluia, e a Bíblia diz, versículo 38, e disse, vamos na aldeia vizinha, para que ali também pregue a palavra. Foi para isso que eu vim. Ou seja, Jesus foi descendo, fazendo cura, expulsando demônio, aleluia. E ele falou, vamos na aldeia vizinha também, porque foi para isso que eu vim. Oh, aleluia. E no versículo 39 fala, e pregava na sinagoga dele por toda a Galileia, expulsava os demônios, aleluia. Jesus fazia isso, meus irmãos. Para isso que ele veio. Quando chega no capítulo 1 de Marcos, versículo de número 40, aproximou-se dele um leproso e rogou-lhe dizendo de joelho, diante dizia assim, se queres ser bem, pode me limpar. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e disse, tocou nele e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra, aleluia, desapareceu. Aquele homem, meus irmãos, ele estava leproso, mas ele sabia que Jesus estava na cidade. Ele agora chegou ali e, aleluia, correu até Jesus e falou, Jesus, faça alguma coisa, me limpa, Jesus. Jesus curou ele. No capítulo 1, versículo 43 de Marcos, aleluia, e advestindo, aleluia, severamente, logo despediu. Oh, aleluia. E no versículo 44 disse Jesus para ele, olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mata o sacerdote, oferece a oferta pela purificação, aleluia, conforme Moisés determinou. No versículo 45 fala, mas tendo saído começou a pregar e muitas coisas divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia nem entrar publicamente, mas conservava fora um lugar deserto e por toda parte ia ter com ele. Olha aqui, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aleluia. Jesus agora cura, Jesus curou aquele leproso, aleluia. Aquele leproso não conseguiu ficar de boca calada. Aquele leproso cheio da presença de Deus saiu e começou a divulgar, aleluia, a ponto, meus queridos irmãos, do povo Jesus ir para um lugar deserto, aleluia. Lugar deserto, eu quero dizer para os irmãos, lugar deserto é lugar que não tem sombra, lugar deserto é lugar onde não tem água, lugar deserto onde o sol é escaldante de dia, oh, aleluia, e de noite a temperatura ela é muito fria. Lugar deserto não é lugar de ninguém ficar, mas eu quero lhe dizer, se você estiver no deserto, Jesus estiver passando com o deserto, se Jesus estiver com você nesse deserto, eu não sei, pastor Lorival, o meu deserto no meu casamento, o meu deserto no meu emprego, o meu deserto, pastor Lorival,
Lorival é no meu coração, a qual minha esposa não sabe o que eu estou passando. Oh, pastor Lorival, o meu deserto é no meu pensamento. Eu estou trabalhando, mas o pensamento está turbado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, meu filho: Jesus estiver contigo nesse deserto, você vai vencer esse deserto. Você vai chegar no outro lado cantando o hino da vitória para a glória do nome de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Aleluias. A Bíblia diz: e mesmo Jesus no deserto, o povo ia lá. Para quê, pastor? Para ser curado. E todas as pessoas que iam lá eram curadas. Aleluias. Meus irmãos, era curado. Mas eu quero, aí agora nós entra. Quando Jesus, ele faz tudo isso aqui, ele entra. Aí foi quando Jesus agora, e aí quando ele entrou outra vez em Cafarnaum. Aqui já foi outra vez. Presta bem atenção. Quando ele entra na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele entrou dentro de uma casa. Nosso irmão, o Dilson Araújo, está conosco assistindo também. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ele entra na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que a casa encheu tanto que não cabia, quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava. O desejo de ouvir a palavra. Aleluia. A Bíblia disse que, mas só que naquela cidade tinha 4 homens. Quantos homens eu falei? 4 homens. Ou melhor dizendo, 5 homens. Um daqueles homens era paralítico. Não dá para entender que aquele homem paralítico tinha parente, não sei, a Bíblia não divulga muito, eu não pesquisei também. Só sei que ali tinha 4 homens cheios de compaixão, sabendo que Jesus estava na cidade, naquela casa. Eles tiveram uma ideia. Qual a ideia, pastor Lorival? Vamos levar esse homem onde Jesus está. Vamos levar lá, vamos. Pegaram uma cama, colocaram aquele paralítico naquela cama, provavelmente a cama que ele já estava, porque ele estava era uma cama. E a Bíblia diz, quando eles chegaram na casa onde Jesus estava pregando, aleluia, não cabia mais ninguém. Quem estava dentro não saía, quem não saía porque estava ouvindo a palavra de Deus. E quem estava fora muitas das vezes queria entrar, mas não cabia mais. Eita glória! O irmão que tem de gente decepcionado, saindo da presença do Senhor por prova, por luta, por diversidade. O que tem de gente, aleluia, no deserto. Jesus está no deserto, mas ele quer viver uma vida de bonança, mas esquecendo que mesmo no deserto, ele acha que ele está sozinho. Ele acha, pastor, eu estou angustiado, todo mundo virar as costas para mim, aleluia, eu estou sozinho, e eu confiei em alguém, pastor, meu irmão, e alguém me decepcionou, aleluia, mas a Bíblia disse, aleluia, lá, eita glória, só para você ter uma ideia, como que disse a palavra do Senhor, a Bíblia disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor do deserto. A Bíblia diz também que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, aleluia. Meus irmãos, e tem uma coisa, e o pastor está angustiado, mas no Salmo 46 a Bíblia diz, Deus ele é o nosso refúgio, Deus ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, que você está angustiado, você não está sozinho não, aleluia. O teu pai pode te abandonar, a tua mãe pode te abandonar, os teus amigos podem
podem te abandonar, as autoridades podem virar as costas para você. Você acha que está sozinho, mas a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, pastor, mas já olhei para um lado, já olhei para o outro, não achei nenhum socorro, não achei nada. O salmista escreve, olha, e eu elevo meus olhos para o monte. E de onde me virá o meu socorro? Aí ele responde, o meu socorro, aleluia, ele vem do Senhor, que criou o céu e que criou a terra. Muito bem. Mas eu voltando no texto. Aí tiveram uma ideia, e agora? Vamos fazer o quê? Não entra pela porta que não cabe mais ninguém. Subiram aquela casa com aquela cama, não sei como. Não sei se arrumaram escada, não sei se arrumaram corda, não pesquisei esse assunto. Talvez aí que o Teólogo já pesquisou, mas só sei que eles subiram pelo telhado daquela casa. Marcou a direção aonde que Jesus estava pregando. Desceram aquela cama pelo telhado. E quando Jesus viu aquela situação, Jesus virou para aquele homem, filho, perdoado estão os teus pecados. Capítulo 2, versículo de número 5. E Jesus vem na fé deles, disse paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. Primeiro, Jesus perdoou o pecado. Amados, glória a Deus, oh glória. Às vezes nós precisamos, tem pessoas que ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem boa empresa, ele tem bastante empregado, ele come o que ele quer, ele bebe o que ele quer, e talvez está doente. Talvez o que ele precisa não é bem material, é o perdão dos pecados. Olha esse homem aqui, esse homem é deitado na cama. Quando Jesus viu isso, aleluia, Jesus falou, filho, perdoado então os teus pecados. Jesus primeiro, interessou primeiro perdoar os pecados dele. Aleluia. Aí quando os fariseus viram aquilo ali, começaram a falar, mas quem é esse? Que tá blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus olhou para ele, conhecendo o coração dele, falou, ei, qual é mais fácil? Eu dizer perdoar então os teus pecados, ou dizer pega a tua cama e anda? Aleluia. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, paralítico, pega a tua cama e anda. E a Bíblia Sagrada nos revela, aleluia, que aquele paralítico, aleluia, vai para a tua casa. Imediatamente quando Jesus falou, pega a tua cama e anda, ele não pensou duas vezes. Ele pegou a sua cama, foi para a sua casa, aleluia, e logo, aleluia, na presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificava a Deus, que nunca coisa tinha visto. Eu quero dizer para os irmãos ouvintes da palavra do Senhor, Jesus Cristo, Ele tem o prazer de perdoar o meu e o seu e o nosso pecado. Aleluia. Pastor, o perdão dos nossos pecados, ele é muito mais além do que qualquer coisa material. Aleluia. O perdão do pecado das nossas vidas, da nossa alma, ele é maior do que qualquer coisa material. Aleluia. Porque quando o perdão do pecado, ele é perdoado, ele alcança, aleluia, a salvação. O mais importante que eu quero dizer para os irmãos aqui, aleluia, no capítulo 2, aleluia, de 1 João, versículo de número 25, fala, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é essa promessa que ele nos fez? A vida eterna. Porque quando nós temos a vida eterna, as demais coisas nos acompanham. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 25. A promessa, a maior promessa de Jesus é a vida eterna. Se você, se eu, se nós estiver a vida eterna,
aleluia, não tem coisas melhores, meus irmãos, porque tem tantas as pessoas que ele tem tudo, mas ele não tem a vida eterna. Ele tem tudo, mas ele não tem a vida eterna. Aqui é passageiro, aleluia. Mas havia aqui, meus irmãos, é passageiro. Qualquer tempo nós vamos embora dessa terra, ou mais tarde ou mais cedo, aleluia, nós vamos embora dessa terra, aleluia, e nós vamos viver a eternidade. A eternidade sem Cristo é uma tristeza muito grande. Nosso irmão pastor Valmir, aleluia, Souza também está conosco. Ô glória, o nosso irmão também Raquel, aleluia, Dias Otônio está conosco através da live pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um, aleluia. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus, presta bem atenção, a vida eterna, aleluia, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais do que qualquer outra coisa. Tem um texto sagrado aqui no capítulo 16, capítulo 19, versículo 16 de Mateus, que diz assim, aleluia: e aproximou dele um jovem rico e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha aqui, jovem rico. E Jesus perguntou para ele: por que tu me chama de bom? Não tem um bom senão Deus. Se quer entrar pela vida eterna, guarda os mandamentos. E disse ele, aquele jovem perguntou para Jesus: qual é o mandamento? Jesus falou para ele: não matará, não cometer adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que esse jovem aqui falou para Jesus? Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, me falta alguma coisa ainda? Jesus falou para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem me seguir. Jesus não falou para ele: vai lá e vende o que tu tem e me siga, não. Jesus falou: vai lá, vende o que tu tem, dá para os pobres e vem me seguir. Jesus precisa, meus irmãos, que eu e você hoje, nós vendemos nossos bens para seguir ele? Não. Ele estava dizendo isso aqui, sabe por quê? Porque ele conhecia o coração daquele jovem, que aquele jovem ele não matava, aquele jovem ele não roubava, aquele jovem ele não... Aqui está o texto aqui, ó. Diz o jovem: qual é o mandamento? Não matará, honra o teu pai e tua mãe, não matará, não cometa adultério, não dirá falsa testemunha, honra o teu pai e tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. Parecia que ele amava o próximo a si mesmo, mas era mentira dele. Por quê? Porque quando Jesus falou: vendo que tu tem reparte os pobres, se ele amasse de verdade para alcançar a salvação, ele tinha feito isso. Mas o coração dele, querido, estava no bem material. Claro, não estou dizendo que você não tem que zelar. Se você tem uma empresa, você precisa zelar dela, porque foi Deus que lhe deu. Se você tem um comércio, você precisa zelar dele. Se você tem um carro, ou qualquer que seja, nós precisamos zelar, porque Deus nos deu. Mas só que esse homem aqui, meus irmãos, ele estava com o seu desejo somente, aleluias, no dinheiro. O coração estava no dinheiro, aleluias. Então não servia. Em João capítulo 34, no verso 19, João capítulo 34, João 34, 19, fala contra aquele que não faz acepção de pessoa e que não estima mais o rico do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Jó 34, 19. Tem gente que é besta, só porque ele é melhor do que o outro situação, ele acha que ele é melhor do que os outros. Aleluia, ele não é. Está aqui Jó 34, no verso 19, fala: aleluia, olha, eita glória. E conta aquele que não faz acepção de pessoa e não estima o rico mais do que o pobre,
porque todos são obra da sua mão. Toda é obra da mão de Deus, tanto o rico como o pobre. Aleluia. O que nós temos é que está com o coração perfeito. Para quê, pastor Ival? Para nós poder entregar a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que tem uma coisa, eu vou dizer para os irmãos, não precisa implorar não, não precisa não. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então Jesus não condenou ninguém aqui. Aleluia. Ele deu o caminho, ele deu, aleluia. Eu vou dar um exemplo, uma coisa material para você entender. Você chega no médico e está com uma dor. O médico, ele fala para você, ei, você vai ter que tomar esse medicamento. Entendeu? Aí você escolhe, quer o medicamento para sarar a dor? Sim. Não quer? Claro, estou dando um exemplo material, que é passageiro. Aleluia. Então a salvação, ele disse, é quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Muito bem. Agora vamos ver o que é um outro rico arrependido. Em Lucas no capítulo 19. Presta bem atenção. Lucas capítulo 19. Jesus, melhor dizendo, vamos ler o capítulo 18. Jesus, versículo 35, Jesus vai entrando na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que perto da cidade de Jericó tinha um cego que estava junto ao caminho, mendigando. Aleluia. A Bíblia diz que ele ouvindo passar, ele ouvindo que estava passando muita gente, ele perguntou o que era aquilo. O que era que estava acontecendo? E alguém falou, Jesus está passando. E aquele cego bradou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E alguém falou, cala a boca, não grita não. Mas ele gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, irmão, que Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E perguntou para o cego, o que é que você quer que eu te faça? Eita glória. Aquele cego falou, Senhor, eu quero ver. Jesus falou, pois então vê, a tua fé te salvou. E aquele cego viu e começou a glorificar a Deus. A Bíblia diz no capítulo 19, para você ver o que Jesus faz. E entrando Jesus em Jericó, ia passando, estava ali um homem chamado Zaqueu. Este era rico, chefe dos publicanos. Este era rico, chefe do publicano. Aleluia. Olha só. E procurava ver quem era Jesus, pois era de pequena estatura. Olha aí. Rico, mas desejou ver, interessou. Aleluia. Quando ele estava procurando, sobe na figueira brava, olhando para baixo para ver quem era Jesus. Jesus chega da figueira e fala, ei Zaqueu, desce depressa da figueira, porque hoje mesmo me convém eu pousar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, abraçou Jesus gostoso, a Bíblia diz, descendo depressa, abraçou Jesus, aleluia. E quando abraçou Jesus gostoso, com júbilo, com alegria, e vendo o povo murmurou dizendo, por que Jesus vai hospedar na casa de um pecador? Jesus levantando, disse para Zaqueu, já tomou a palavra, olha, Senhor, a metade de meus bens eu vou dar aos meus pobres. Jesus não pediu nada para ele. E Senhor, a metade do meu bem, ele foi tão grato a Deus, aleluia, que ele falou, não, eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar, aleluia, o que eu tenho. Eu estava lendo, pastor Valmir, hoje, a revista ali, eu achei muito maravilhosa, quando Paulo escrevendo ali aos Efésios, e uma das coisas maravilhosas, ele falando acerca, pela graça sou salvo, pelo meio da fé. Isso não vem das obras,
para não gloriar. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Ô pastor, e a fé sem obra? É mostra. Agora, por que eu faço obra? É para me salvar? Não é porque eu sou salvo. Aleluia. Eu quero, entrando, eu sei assim no assunto, tá? Por isso que Deus colocou para estudar ali. Aleluia. Eu consegui, o pastor Valmir me deu aquela vida, eu consegui ali. Pela graça sou salvo pela humilha fé, Efésios 2:8. Aleluia. E não vem das obras para que ninguém se gloria. Aí Tiago escreve dizendo, a fé sem obra é morta. Aleluia. Aí Tiago escreve, você conhece o seu irmão, ele está passando necessidade, e você fala, vai em paz, não tem obra. Precisa ter a obra e a fé. Aleluia. Aí eu estava vendo, aí olhando para esse texto aqui, mas não é isso que eu quero entrar, vamos entrar naquilo que nós estávamos pregando aqui, vamos continuar com sair do foco que nós estávamos pregando. Então Zaqueu, ele já foi salvo, ele queria compartilhar o que ele tinha, porque ele já era salvo. Aleluia. Aí a Bíblia diz aqui, aleluia, Jesus falou assim, aí Zaqueu falou, Senhor, a metade dos meus bens eu dou para os pobres, e se eu roubei alguma coisa, eu quero pagar quadruplicado. E Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é, aleluia, é filho de Abraão. Porque o filho do homem, ele veio buscar, ele veio salvar aqueles que havia perdido. Pastor Erival, o senhor está dizendo que eu tenho que compartilhar o que eu tenho para mim ter salvação? Não, não é isso que eu estou dizendo. É que a pessoa que é salvo, aleluia, ele quer compartilhar com quem mais necessita. O maior objetivo de Jesus, claro, o evangelho é pregado para todo mundo, mas principalmente os mais necessitados. Aleluia. Aqueles que, entendeu, meus irmãos? Então observa para você ver que a riqueza não salva ninguém. Eu estava falando sobre a riqueza não salva ninguém. Aleluias. Aí eu estava me lembrando que nós estávamos falando aqui, o foco da mensagem, que a maior preocupação de Jesus é a salvação. 1 João 2:25, a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Mas vamos abrir um texto aqui sagrado, meus irmãos, aqui, aleluias, em Mateus, no capítulo, só para nossa meditação, já estou caminhando para os momentos finais, aleluia. Mateus, no capítulo de número 5, vamos, aleluias, meditar aqui, para você ver, nós estamos já quase terminando para a glória do nome de Jesus. Mateus capítulo, aleluia, 6, capítulo 6, verso 19. Não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça, o ferrugem corrói, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu, aonde não, aleluia, nem o ladrão e nem a traça vai. Aí o 22, então em Mateus capítulo 6, verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos for bom, todo o teu corpo é luz, de sorte se os teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão guarda serão as tuas trevas. Aí versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, há de odiar um e amar o outro, não pode servir a Deus e mamão, ou a Deus o dinheiro. Então quer dizer, não que você não pode ter dinheiro, não é isso. Está dizendo. Aí ele continua dizendo aqui, aleluia, versículo de número 25, por isso vos digo, que não andei descuidoso contra a vossa vida, o que haverei de comer, ou com haverei de beber, aleluia, contra o vosso corpo, o que haverei de vestir, aleluia, não é o mantimento mais que o vosso corpo. Olhai para as aves do campo, não semeia, nem cega, nem ajunta no seu celeiro, mas o vosso Pai Celestial vos alimenta. Vós não vale mais do que elas? Olha que coisa linda, irmão. Então está dizendo para não se preocupar, andar descuidoso. Vigie, faz suas economias, ô glória para o seu meu irmão. Mas só que lembrando que o reino do céu é em primeiro lugar. Aí ele vai dizendo essas coisas, aleluia. Quando chega no versículo de número 31 do capítulo 6 de Mateus, não dei, pois inquieto, dizendo o que comeremos ou o que beberemos,
pois todas essas coisas a gente preocupa, mas buscai primeiro entre Deus sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não inquieteis pelo dia da manhã, porque basta cuidará do seu dia, assim mesmo basta o seu mal. Ou seja, não fique tão preocupado. pastor, eu tenho uma conta para me pagar, pastor. Aleluia. Como é que eu vou pagar essa conta, pastor Olival? Aleluia. Tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Pede a Deus que Ele vai dar sabedoria para você. Ele vai dar estratégia para você. Aleluia. Para você pagar essa conta. Aleluia. Mas primeira coisa, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O texto que nós lemos nessa oficial, nessa mensagem, nós chegamos aqui, nós falamos muita coisa aqui. O foco, aleluias, que nós lemos aqui em Marcos capítulo 2, foi dizer para os irmãos que nada impede nós chegar até Jesus. Aleluia. Nada impede. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria que não tem barreira que possa aproximar de Jesus. Aleluia. Observa que aqueles homens chegou lá, ou levou o paralítico, chegou lá, não tinha como aproximar, porque a casa estava cheia. Mas, meus irmãos, eles tiveram uma ideia, subiram pelo telhado, aleluia, e chegando no telhado, desceram aonde que Jesus estava. E nós aprendemos aqui muitas coisas para você aprender. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui foi que nada pode impedir a aproximar de Jesus, a não ser nós mesmos. Não tem barreira que pode impedir a aproximar de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque os paralíticos tinham uma barreira. Qual era a barreira? A casa cheia. Não podia entrar, os 4 homens não podiam entrar com aquela cama. Mas eles criaram uma estratégia e foi pelo telhado. A segunda coisa que nós aprendemos aqui foi que Jesus, a enfermidade daquele homem ali, com certeza era um pecado, porque Jesus falou: filho, perdoado estão teus pecados. Então, a segunda coisa que provavelmente era porque Jesus falou: filho, perdoado estão teus pecados. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, aleluia, que Jesus está mais interessado em curar a nossa alma. Claro que Ele cura a alma, cura o espírito, cura a carne, cura todo. Mas Ele está mais interessado em perdoar os nossos pecados, curar a nossa alma. Aleluia. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui, que Jesus perdoa os pecados. Aleluia. Independente daquilo que alguém pense, independente daquilo que os outros acham, Jesus está pronto para perdoar o pecado. Talvez eu estou falando, aleluia, para pessoas aqui, aleluia, que alguém, que ele cometeu algo na sua vida, e que alguém falou para ele, falou para ela, aleluia, que não tem mais jeito, que não tem perdão, aleluia, para o seu pecado. Oh glória! Mas eu quero dizer para você, aleluia, que a Bíblia diz que o único perdão que não tem é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas os demais tem todos o perdão. Se você cometeu algum pecado, aleluia, venha para Jesus, glorificar o nome do Senhor, aleluia, viver a eternidade com Cristo. Não arrisque, irmão, viver eternidade sem Cristo, não, aleluia. Ô pastor, mas eu vou aventurar, ô pastor, eu vou ver se eu consigo ver eternidade sem Cristo, depois eu volto. Não tem volta depois, irmão. A volta, ou a escolha é agora. Nosso irmão João Bosco, né, meu irmão? A escolha é agora, que está conosco também, através da live pelo Facebook. E que Deus abençoe os irmãos. Escolha Jesus agora. Aleluia. E Jesus nos chamou, meus irmãos, foi para ajudar. Jesus estava na casa e ali tinha um paralítico. 4 homens, que a Bíblia, eu não sei o nome deles, mas a Bíblia fala que foi levado por 4 homens. E chegando ali, não mediu esforço, não olharam para a barreira, subiram até o telhado,
Jesus salvou aquele homem. Por que eu falo que salvou? Porque primeiro, Jesus perdoou os pecados dele e falou: olha filho, eu vou perdoar os teus pecados. Eita glória! Eu quero dizer, talvez você achava que Deus não te perdoou os teus pecados, aleluia. E quando Jesus falou primeiro, perdoou os pecados dele e falou: agora eu perdoo os teus pecados, agora eu curo a tua alma, e aleluia, o teu corpo físico agora, e eu vou curar duas coisas. Primeiro, o teu emocional. Primeiro eu vou curar a tua alma, perdoar os teus pecados. A segunda coisa agora, eu vou sarar você dessa enfermidade. Por que, pastor? Jesus disse assim, aqui: para que saibais. Eita glória. Marcos capítulo 2. E no verso de número, aleluia, 11. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, paralítico, levanta, pega o teu leito, ou pega a tua cama e anda. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, e saiu em presença de todos, vírgula, de sorte que todos admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eita glória! O que Deus está dizendo pela palavra dele, que ele vai fazer uma coisa tão grande na sua vida, aleluia, que alguém vai olhar: olha o que foi isso, aleluia, que ninguém fez. Mas para isso não tenha barreira, não olha para trás, não olha para dificuldade, não, aleluia, vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor, porque Jesus chama todo. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, que Jesus disse: vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Querido ouvinte, meus irmãos em Cristo, que está conosco através da live pelo Facebook, não desanime. Você não está sozinho nessa batalha. Jesus está no controle de todas as coisas. Oh, glória. Aprendemos aqui: não tenha medo de ajudar ninguém não, irmão. Só se a pessoa não querer mesmo. Mas se a pessoa querer, quiser, pode ajudar. Aleluia. Ah, pastor, mas não tem jeito. Tem. Porque aquele paralítico estava ali, meus irmãos. Aleluia. Mas 4 homens, aleluia, ajudou. Muitas pessoas precisam de ajuda. Aleluia. Sabe, todo tipo de ajuda está precisando do povo, né? E principalmente da presença do nosso Deus. E que Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram conosco, está conosco, cada um dos irmãos. Eu não vou nem falar o nome de muitas pessoas, porque é muita gente que está conosco na live no Facebook. Nós temos, meus irmãos, muita gente mesmo, que nós podemos ver o nome aqui. Nosso irmão o evangelista Antônio Silva está conosco, Bruno Gomes, juntamente com a sua família ali, está conosco. O nosso irmão Frava está conosco, aleluia. E nós temos muita gente conosco. Nosso irmão pastor Valdir, Valmir Souza, o nosso irmão João Bosco, Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde, está conosco, o nosso irmão João Silva. Meus irmãos, é muita gente, aleluia. Não dá nem para falar o nome de tantas pessoas que estão conosco assistindo essa live, aleluia. Alabacá, nosso irmão João Bosco, muita gente conosco. O nosso irmão aqui do Jardim Telé, o pessoal do Porto aqui, eu creio pessoa do Hotel Euro ali,
Jardim Maria Rosa, Jardim Telésio, quem está passando de carro, muitas pessoas conosco, aquele que eu falei o nome, aquele que eu não citei o nome, que Deus continue guardando e abençoando. Aleluias. Lembre de uma coisa, não esqueça de ajudar ninguém, porque Deus está no controle. Se Deus mandar fazer, faça. Nós estamos localizados aqui do lado da rodovia São Dumont, na cidade de Campinas, pregando a palavra de Deus, dizendo para vocês que Jesus salva, dizendo para você que Jesus batiza com o Espírito Santo, dizendo para você que Jesus cura, aleluia, Ele abre porta de emprego, aleluia, Ele tira a depressão, aleluia, e a melhor coisa que Jesus faz, irmão, aleluia, qual é, pastor? A melhor coisa que Jesus faz é salvar. A maior coisa é a salvação, aleluia, porque nessa terra talvez você não consiga o emprego que você queria, talvez nessa terra você não conseguiu o carro que você queria, talvez nessa terra, aleluia, você não conseguiu, aleluia, ainda aquilo que você almejava, mas eu quero lhe dizer para você, para mim poder fechar agora, como disse o nosso irmão em Cristo, apóstolo Paulo, ele escreveu uma das suas cartas aqui a Timóteo, aleluia, a Timóteo, aleluia, deixa eu mostrar essa coisa no capítulo 4, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês, e assim eu encerro, né, meus irmãos? Eu já falei bastante, nem sei quantos tempos já estão falando, aleluia, mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com Jesus, porque Jesus, Ele é bom, e as suas misericórdias, ela dura de eternidade em eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo número 4 de, aleluia, de 2 Timóteo, capítulo, aleluia, 4, no versículo de número 6, Paulo diz assim: olha, porque eu já estou sendo oferecido opressão por sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tem uma coisa: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. No outro ele fala: desde agora só me resta a coroa de justiça, que está aguardado, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Eita glória! Não somente para mim, mas para todos aqueles, Alabacaxu, Managacé, que aguardaram a sua vinda. Paulo está dizendo aqui que a coroa de justiça está preparada para aquele que, não somente para ele. No livro de Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Meu Deus, Arabadacé, ai badagassura, bacaxara, bacandarabatá, ai managassura, bacarabagaçu, amanagacé. Olha só, ele diz assim: só me resta a coroa de justiça, que está preparado, que o Senhor vai me dar no justo juízo, no último dia. Não somente para mim, mas para todos aquele que aguardar a vinda do Senhor. Não está falando uma placa Igreja Católica, não está falando uma placa Igreja Assembleia de Deus da Missão a qual eu congrego, não está falando uma Igreja Batista, Nazareno, o que quer que seja, qualquer placa da igreja que seja, mas está falando para cada um de nós, que nós somos a Igreja de Cristo. A placa é a denominação onde nós reunimos para adorar o Senhor. Aleluia. Mas se você é a Igreja de Cristo na terra, oh glória! Arabacaçura, Mandacai, se prepara
porque tem uma coroa preparada para você, aleluia, que Ele vai dar no último dia. Não somente, Paulo estava dizendo, não somente para mim, mas para todo aquele que guardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai aguardar por Jesus Cristo. E Tiago confirma a palavra dizendo: bem-aventurado é o varão que sofre perseguição e tentação, aleluia, quando for provado, receberá a coroa da vida. Arabacada, raçura, mandacai. Receberá a coroa da vida lá no último dia, meus irmãos. Rabada, se alega na presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Aleluia. Fique firme na presença de Deus, irmão. Deus me trouxe aqui nessa tarde, oh glória. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não desista. Continua firme na presença do Senhor. Você não está sozinho, não. Né, nosso irmão Isaías, oh glória. Eita glória, aleluia. Henrique, Isaías Henrique, Deus abençoe a sua vida. Quem está conosco, os meus irmãos do Facebook, os meus irmãos aqui, vizinhos, aonde que esse sonho está chegando. E que Deus abençoe a todos. Não tenho palavra, irmão. Não tenho palavra. Mas que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Assim, eu disse para os irmãos que ia encerrar 1 hora. Mas eu digo para os irmãos que acho que até passei. Mas geralmente a minha pregação nunca passa. É 1h10, 1h20. Porque cansa um pouco também. Mas se eu pudesse eu ficava mais da tarde. Mas tem que respeitar tudo. Que Deus é fiel e maravilhoso. Se tiver alguém desse lado que querer entregar a vida para Jesus, onde você esteja, faça a confissão aí, não faz uma oração, entrega a vida para Jesus, aleluias, e eu tenho certeza que o nome de Deus é glorificado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer por esse momento, aleluia, e que o Senhor nos deu para estar ministrando a palavra do Senhor, Pai. Abençoa cada um ouvindo, de perto, de longe, os que estão através da live pelo Facebook. Abençoa os familiares dele, Pai. E todo aquele que vai assistir depois na nossa página essa pregação. Abençoa minha família, a família de cada um. Abençoa cada um que estão trabalhando agora nos seus carros, no supermercado, nos hospitais. O pessoal da guerra, Pai, vai de encontro à necessidade de cada um. É no nome de Jesus Cristo que eu quero lhe pedir por fé. Já quero lhe agradecer. Amém. E com o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, não só hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Está encerrado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém a todos.